você só tem 4 dias em Foz do Iguaçu e quer aproveitar ao máximo, então acompanha o vídeo de hoje que eu vou mostrar um roteiro completo para você não perder nada na cidade. Oi, eu sou o Bruce, estou mochilando pelo Brasil. Como eu comentei no começo desse vídeo, eu vou mostrar algumas dicas para vocês que querem visitar Foz do Iguaçu. No momento eu estou em Curitiba, no Jardim Botânico, mas eu fui em Foz do Iguaçu na semana passada. Passei pouco mais de 5 dias lá, então deu para aproveitar bastante, deu para tirar bastante foto, ir em vários locais. E queria passar algumas dicas aqui para vocês, tá? Mas antes de ir propriamente para o roteiro dia a dia, eu queria dar 2 dicas principais sobre hospedagem e transporte. Falando um pouco sobre hospedagem, qual que é a melhor região para eu me hospedar em Foz do Iguaçu? Se de repente você estiver pesquisando num Booking da vida ou no Airbnb da vida, com certeza eles vão dar como indicação de melhor localização a região central da cidade. Por quê? É justamente onde ficam as principais avenidas, Por exemplo, a Jorge Schimmelfeng ou a JK, Enfim, as principais ruas da cidade, e é onde ficam os principais restaurantes, onde é mais próximo de supermercado maior, digamos assim, Você consegue se locomover muitas das vezes facilmente com os seus pés, a pé, então é bem tranquilo. A cidade também é bem segura no geral, nunca me aconteceu nada. Nesses últimos 2 anos eu fui para Foz do Iguaçu umas 4 vezes e foi bem de boa mesmo. Então a primeira dica é se hospede na região central da cidade, é onde você consegue ter muito mais acesso ao transporte fácil, a alimentação fácil também, e se de repente você optar por uma agência de viagens que faz esses translados entre pontos turísticos, você acaba não se locomovendo tanto assim entre um bairro e outro, entre uma região A e região B da cidade, E até mesmo se você quiser pedir um Uber, por exemplo, você não vai gastar tanto assim quanto se você de repente estivesse num bairro, tá? Então essa é a primeira dica. E a segunda dica seria justamente sobre transporte. Muita gente pensa que Foz do Iguaçu só pode ser conhecida por agência de viagem ou empresas que fazem transporte por toda a região. Mas não, você consegue visitar os principais pontos turísticos da cidade de ônibus circular, ônibus público, transporte público no geral. Ele é perfeito? Não. Assim como várias outras cidades do Brasil, nem sempre ele chega no horário certo ou de repente dá algum problema. Mas nessas últimas idas para Foz do Iguaçu eu não tive nenhum problema grave com o ônibus, até porque eles estão em bom estado, pelo menos os que eu andei. A passagem custa R$5, passa no crédito, no débito, Você consegue aproximar o seu celular ou o próprio cartão mesmo, é bem tranquilo. E pelo aplicativo Foz Trans você consegue estar fazendo toda a movimentação, todo o acompanhamento para saber onde que está o ônibus, se ele já está chegando, qual que é o horário, qual que é a linha que você pega, para onde que você vai de ônibus tal, enfim, é bem tranquilo. Então nem sempre que você precisa usar realmente uma agência de viagem. Lógico, Foz do Iguaçu tem várias agências muito boas, uma das principais, as mais conhecidas, são a Iguaçu e a Alomar, que eu sinceramente só andei com a Alomar uma vez e foi muito bom. Eles têm os guias e realmente acompanham durante boa parte do passeio, mas se você está procurando uma viagem independente, assim como eu nesse momento, você consegue andar logicamente de ônibus circular sem problema nenhum na cidade. Uma coisa que é importante falar sobre Foz do Iguaçu é que, infelizmente, a maioria dos passeios são pagos. São raros os passeios que são gratuitos ou num custo um pouco menor, com meia entrada. Então isso acaba dificultando um certo acesso à maioria das pessoas para os passeios na cidade. Mas se de repente a gente se organizar, se de repente a gente se planejar para essa viagem financeiramente, acaba que é bacana de se conhecer. Então fica esse disclaimer para todo mundo que de repente no final, nossa, muito caro ir para Foz do Iguaçu, deixa quieto, não sei o quê, mas com planejamento a gente consegue tudo, Vamos com calma. E falando um pouco sobre o roteiro, eu organizei ao todo 4 dias completos de passeio, Então se de repente você chega num dia e quer ir num passeio à tarde, por exemplo, ou se eu vou sair somente à noite, o meu voo, o meu ônibus, eu quero aproveitar aquele dia, você consegue organizar aqui conforme o que eu apresentar, Então é totalmente adaptável esse roteiro e fique à vontade para modificar conforme a sua necessidade também de viagem, tá bom? Vamos lá para o primeiro dia? No primeiro dia, logo pela manhã, eu recomendo vocês conhecerem Itaipu.
Apesar de não ser o passeio mais próximo do centro da cidade, ele fica ali na região norte, né, de Foz do Iguaçu, é um dos mais tranquilos de você visitar logo de começo, né? Por quê? Logo que você chega na cidade, às vezes a pessoa quer visitar a cidade inteira, quer conhecer logo os principais pontos turísticos e acaba se afobando, né? Acaba não aproveitando tanto assim. Então, o primeiro passeio logo pela manhã, Itaipu, eles abrem às 8h30 e geralmente os passeios duram em torno de 2h30, 3 horas. Então você chegando ali às 9, você consegue ficar até meio-dia tranquilo, aproveitando, seja por exemplo Itaipu, né, a usina em si, ou até mesmo outros passeios que eles oferecem como o refúgio biológico. Tá? Então os ingressos variam, logicamente, o preço, né, entre R$ 63, por exemplo, para conhecer a vista panorâmica de Itaipu, ou mesmo o refúgio biológico, como eu comentei, por R$ 48 a inteira, tá? Então, logo pela manhã, Itaipu, e depois do almoço, ali próximo de umas 2 horas da tarde, você pode seguir para o Templo Budista de Foz do Iguaçu, que é um passeio um pouco mais contemplativo, né, com mais de 100 estátuas em homenagem a Buda. É um passeio gratuito, ótimo para fechar o dia, e geralmente a visita gira em torno de 40 minutos, 1 hora, para você conhecer todo o espaço. Então é bem tranquilo também, e assim a gente encerra o primeiro dia de viagem. Para o segundo dia, vamos para o passeio mais clássico de todos de Foz do Iguaçu, que é justamente o quê? Parque Nacional do Iguaçu, também conhecido como Cataratas Brasileiras. Apesar de não ser o circuito maior que a gente tem de cataratas, por exemplo, ou mesmo o maior parque, por exemplo, né, se comparado com as cataratas argentinas, é um passeio muito agradável, muito tranquilo de se fazer, a vista realmente é muito bonita. O tempo médio de visitação gira em torno de 2 ou 3 horas. Eles abrem todos os dias, então é super tranquilo também de se visitar. O ingresso, infelizmente, não tem meia entrada, então você tem que pagar R$ 118 para conhecer as cataratas brasileiras. A dica que eu posso dar para vocês é: chegue cedo e se prepare justamente para se molhar. Porque dependendo da quantidade de água que tiver nas cataratas, com certeza você vai sair encharcado de lá como eu saí na última vez. E logo de frente para o Parque Nacional do Iguaçu nós temos o Parque das Aves, que é um passeio que eu recomendo para todas as pessoas que vão para Foz do Iguaçu, porque realmente é um passeio muito agradável, muito interessante de se viver. Lá nós temos os viveiros imersivos, né, que você entra realmente para ter esse contato mais próximo com as aves. Tem araras soltas, tem trilhas internas, então é muito interessante mesmo. O ingresso custa R$ 110, mas eles aceitam meia entrada, então isso já ajuda bastante a economizar também. E se de repente sobrar tempo, você pode conhecer o Aquário de Foz do Iguaçu, que inaugurou esse ano. Eu infelizmente não consegui ir, mas pelas imagens que eu vi tá muito bonito. Por um lado você vai gastar um pouco mais, mas por outro você já vai aproveitar e conhecer uma nova atração da cidade. Continuando o passeio, nós chegamos ao nosso terceiro dia de roteiro. Dessa vez agora em terras argentinas. O dia é um pouco mais puxado, porque nós vamos conhecer as Cataratas Argentinas e a Feirinha de Puerto Iguaçu no mesmo dia. Então, começando pelas Cataratas Argentinas. Primeiro você consegue pegar um ônibus saindo do TTU, que é o Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu, que te deixa direto na rodoviária de Puerto Iguaçu, onde você vai comprar uma nova passagem para você seguir para o Parque das Cataratas do lado argentino. O valor do ingresso para conhecer o lado argentino das cataratas custa 45 mil pesos para nós brasileiros. Então isso em torno de R$ 170. Realmente eu sei que é caro, mas por ser maior do que o Parque Nacional do Iguaçu e por ter mais quedas d'água e várias trilhas também por dentro, eu acho que vale o passeio se você tiver essa grana guardada. O passeio dura em torno de 4 a 6 horas, então você consegue passar boa parte do seu dia lá conhecendo, por exemplo, a Garganta del Diablo, que é a principal das quedas. E logicamente, vá com um tênis bem confortável para não doer o pé. Afinal, do lado argentino você acaba andando muito mais do que do lado das cataratas brasileiras, então vá preparado. Na volta, você consegue conhecer a Feirinha de Puerto Iguaçu, que é justamente uma feirinha bem local, que fica a umas 3 quadras mais ou menos da rodoviária. Então é bem tranquilo de você ir a pé, conhecer um pouco do clima da cidade, um pouco da culinária local mesmo. Eu particularmente nunca cheguei a ficar até a noite na cidade, então eu não posso falar muito disso para vocês, mas vamos para o quarto dia que ainda tem muita coisa para acontecer. E no quarto e último dia eu deixei justamente o quê? Paraguai, também conhecido como Ciudad del Este, que é a cidade que faz fronteira, né, com Foz do Iguaçu, onde o pessoal costuma ir muito para comprar eletrônico, roupa, perfume, sapato, enfim, 1 milhão de coisas praticamente.
O tempo de passeio, logicamente, vai variar bastante de acordo com o que você quer comprar, com o que você quer conhecer e também o tanto que você tem para gastar, né? Afinal, é barato, mas nem tanto assim. O que eu recomendo é você já ir com uma listinha pronta do que você quer comprar. Afinal, chegando lá e vendo as coisas em dólar, de repente convertendo, pode sair mais barato, mas você também comprar coisa que você nem precisa, né? E outra coisa, logicamente, é comparar os preços. Nem sempre que está no Paraguai realmente vai ser mais barato do que no Brasil. Então tem um site chamado Compras Paraguai, onde você já consegue ir meio que se adiantando, né, vendo os preços e ver se realmente compensa ou não comprar lá. Às vezes está no mesmo preço que no Brasil, e no Brasil você consegue parcelar no cartão e ter até mesmo garantia. E tome cuidado com os chamados puxadores, que são aquelas pessoas que ficam na rua chamando as pessoas para conhecerem determinadas lojas, porque nem sempre as lojas são confiáveis ou os produtos são realmente originais. Depois das comprinhas no Paraguai, você passa no hotel ou no hostel, no local que você estiver hospedado, deixa suas coisas e agora nós vamos para o Marco das Três Fronteiras, que é justamente onde nós temos a Tríplice Fronteira, também conhecido como a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O ingresso custa R$ 57, mas eles aceitam meia entrada. E o que recomendo é vocês chegarem próximo das 4 ou 5 horas da tarde, onde vocês conseguem ver um pôr do sol incrível e, logicamente, acompanhar as apresentações culturais durante a noite. Finalizado todos os passeios, agora vamos ver quanto ficou essa brincadeira, né? Bom, ingressos principais das atrações, somando todos eles, ficou em R$ 518, considerando entradas inteiras. E, logicamente, sem considerar Paraguai ou Feirinha de Poço Iguaçu, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Em relação ao transporte, eu considerei somente transporte público, ou seja, aqueles que eu comentei logo no início, que você vai pagar R$ 5 para seguir para o seu passeio. Somando deu R$ 90. Em relação à alimentação, você pode gastar em torno de R$ 60 a R$ 100 por dia. Então, somando tudo isso, sem considerar hospedagem e passagens para chegar até Foz do Iguaçu, você vai gastar em torno de R$ 1.108. Então, como eu comentei para vocês, Foz do Iguaçu é incrível, mas não é barato, infelizmente. Então, basicamente, o vídeo de hoje era esse, para apresentar para vocês um panorama geral, digamos assim, de Foz do Iguaçu. Como eu comentei no início, o roteiro é totalmente adaptável, você consegue ajustar os dias, modificar conforme a sua agenda, se ela for um pouco mais curta ou mais extensa, tá? Então, se de repente ficou alguma dúvida, né, ou se você precisa de ajuda para fazer o seu roteiro para Foz do Iguaçu, comenta aqui embaixo que a gente pode conversar com certeza sobre a sua viagem e eu te ajudo a programar com mais tranquilidade, tá? Então, basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!